que nós vamos ver nesse estudo, né, panorama dos tempos do fim, ou dos dias do fim, é uma série de comparações, né, profecias. Vamos ver estudos sobre temas seculares como história, e também vamos analisar as profecias bíblicas e os cumprimentos hoje na esfera geopolítica, na esfera da natureza, na esfera espiritual, na esfera científica, na esfera ocultista, né? Então nós vamos falar um apanhado desses assuntos, que significa panorama, né? Uma série de assuntos interligados entre si. E na última quinta-feira nós vimos essa introdução, falamos um pouco também sobre a importância da escatologia, né? Que é o estudo das coisas dos últimos dias, das coisas do fim, e analisamos algumas formas de entender as profecias, né? Que elas têm cumprimentos de várias maneiras. Às vezes são cumprimentos espirituais, às vezes são cumprimentos materiais, e a gente interpretou isso como camadas de entendimento das profecias. Então hoje nós vamos estudar mais a fundo uma profecia específica, que é a profecia de Daniel no capítulo 9. Né? Na quinta-feira passada nós vimos um pouquinho do capítulo 2, onde fala sobre a grande estátua, né? Que o rei teve uma visão, um sonho, e Daniel interpretou esta visão da grande estátua como sendo uma revelação de Deus com relação a todos os reinos da terra a partir da Babilônia. Então aqui nós vamos agora passar sobre ver um pouquinho esse tema chamado As 70 Semanas de Daniel, né? É um tema um pouco mais complexo, mas nós vamos tratar de uma forma direta, né? Então o contexto aí é que Daniel estava vivendo ali no final do reino babilônico e já entrando no reinado da Média e da Pérsia, do rei Ciro. Então ele teve uma revelação de Deus nesse período em que ele estava inserido naqueles reinos. E olha só o que nós podemos ver no capítulo 9, versículo 23 a 27. Nós vemos, a partir do versículo 23, uma descrição, né, do que aconteceu com Daniel, qual foi a revelação que foi dada a ele. O contexto é o seguinte: Daniel estava orando, né? Ele percebeu que a nação que estava no exílio, a nação de Israel que estava no exílio, ela precisava da ação de Deus para que Deus estivesse resgatando eles do cativeiro ou do local de escravidão, para retorná-los para a cidade de Jerusalém, para Israel. Dessa forma, ele orou a Deus, e Deus revelou a ele o que ia acontecer no futuro. O futuro próximo, o futuro médio e o futuro distante, né? Que é justamente isso que a gente vai ver hoje, a partir do versículo 23. Então, quando Daniel orou, o versículo 23 diz assim, ó: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então o anjo do Senhor, ele começou a explicar a Daniel o que Deus estava revelando a ele, né? Qual que era a visão? Então a primeira coisa que ele falou é o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então aqui nós temos uma profecia em formato de código, né? De enigma. Então ele está dizendo 70 semanas. Essas semanas você tem que estudar em outras partes da Bíblia para entender o que significa essas semanas, né? Então está dizendo o anjo: 70 semanas estão determinadas para quê? Para o povo e para a santa cidade. O povo de Daniel, que é o povo de Israel, né? E para a santa cidade, que era Jerusalém. Então Jerusalém é uma cidade que tinha o foco dessa profecia.
Mais à frente ele diz assim, para fazer cessar a transgressão, ou seja, para não ter mais pecado. Já aconteceu? Ainda não, porque ainda existe pecado no mundo, inclusive em Israel, né, em Jerusalém. Então, o final dessa profecia vai ser quando não vai ter mais pecado, ou seja, cessar a transgressão. O final dela vai ser quando não ter mais pecado, né? Depois vai ter também para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, ou seja, tudo que foi pecado ser lavado, né? Ser extirpado. Para trazer justiça eterna. Justiça eterna é somente no reino de Jesus, né? No reino de Deus. Para selar a visão, ou seja, para finalizar a visão e não ter mais nada para se cumprir depois, né? Para trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Então, essas 70 semanas estão terminadas. Agora, se você pegar, tentando entender que seja ao pé da letra 70 semanas, quando Daniel recebeu a visão, já se passaram quase 2.400 anos. Então dá muitas semanas, né? Então, na verdade, não significa semanas, né? Em Israel, lá em Levítico, nós vemos uma passagem bíblica que as semanas, elas são semanas de anos, representando anos, né? Então, nós temos uma série de explicações em Levíticos que as semanas de anos são períodos, são tempos, né? Eles tinham uma interpretação lunar também, de épocas, né? De festas. Então, representa anos e não semanas literais, né? Então, essa é a profecia. Então, nesse ponto, nós vemos a revelação da profecia. O que o anjo quer dizer? Então, agora a gente vai começar a analisar as profecias, né? Essa profecia especificamente. Vamos lá. Dando sequência ao que o anjo falou, ele disse o seguinte: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido. Quem que é o ungido? Jesus, que em hebraico, onde estava escrito, é Cristo, né? Ou ungido, que é Mashiach, né? Messias. Então, na verdade, ele está escrito aí até o ungido, ou seja, até o Messias, que Messias é Jesus, né? Olha, da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, ou seja, quando sair a ordem, pode voltar para a cidade e edificar, vai ter o quê? 7 semanas. Isso a gente consegue contar na história. Você conta qual foi a data que foi editada a alforria do povo de Israel para voltar para Jerusalém. Foi uma data específica na história. Dessa data até Jesus, daria 7 semanas e 62 semanas, né? Quando você somar, você vai ter uma quantidade de semanas e dá exatamente, transformadas em anos, semanas de anos, dá quantos anos, exatamente quantos anos tem esse período, né? É uma representação simbólica, né, de semanas que representam anos, né? E aqui nós temos 7 semanas e 62 semanas, que vai dar um total de 69 semanas, né? De um total. Somando isso aqui, as 7 mais as 62. Nesse período das 62 semanas, o anjo fala o seguinte: as praças e as circunvalações ou reedificações, né? Vilas, serão reedificadas nesse período. Ou seja, estavam todas destruídas desde a passagem e o cativeiro do rei Nabucodonosor, né? Isso já tinha mais de 70 anos. Então, nesse período da visão, ele diz o seguinte: ao passar 69 semanas, que são semanas de anos, né? Se você converter cada semana em 7 dias de ano, você vai ter lá uma quantidade X de anos. Nesse período, as vilas serão reedificadas, né? Então nós vamos ter o que? As praças e as vilas reedificadas, mas em tempos angustiosos. Será difícil. Se você quiser entender como foi esse período, é só você ler o livro de Neemias e o livro de Esdras. Vai estar falando das dificuldades que o povo tinha para reedificar a cidade, porque a cidade já estava ocupada por estrangeiros, principalmente árabes, né? E pessoas de outras nações, além dos árabes, mas principalmente os árabes, né? Os
que viviam naquela região ali na parte do sul. A ideia deles é que Israel não voltasse para Jerusalém e não tivesse mais a cidade. Então, eles se estabelecendo ali, dificilmente os israelitas voltariam. Mas como foi o decreto do rei Ciro, né? Aliás, um decreto do rei Artaxerxes, para que eles voltassem para Jerusalém, e o rei dominava toda aquela terra, eles não poderiam ir contra o decreto do rei. Foi o primeiro, se não me engano, na história, foi o primeiro decreto de alforria, né? Que é como se fosse um exemplo para a Carta dos Direitos Humanos, que nós estudamos em história, né? Que é um decreto que liberou escravos, que não era comum. Você não vê isso em lugar nenhum dos reinos históricos. Os escravos eram realmente para produzir mão de obra e também para que pudessem pagar impostos, né? Pagar impostos. De certa forma que foram liberados e o povo voltou para a cidade. Quando o povo voltou para Jerusalém, edificou a cidade com muita dificuldade pelas imposições dos povos que já viviam no local, né? Então aqui a gente tem até um exemplo aqui de muros, né, edificados de pedra. Aí o que aconteceu? Passou esse período da edificação. Aqui nós já temos uma imagem representativa do cerco de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Olha que essas datas são bem interessantes, né? Ano 70, 70 anos de cativeiro, 70 semanas. No ano 70 DC depois de Cristo, aconteceu a tomada de Jerusalém, que está escrita também lá em Mateus 24, que é um dos focos também desse estudo de hoje, pelo general Tito. Então nós vamos analisar todos esses pontos aí para entendermos o dia de hoje nos panoramas que a gente está analisando. Essa imagem, ela representa o que? O altar. Observe que o altar era gigante. Lembra daquele altar que a gente analisou aqui em dias atrás com relação ao tabernáculo, que era 2 metros por 1 metro e pouco? Esse altar aí, eu imagino, ele deve ter uns 5 metros de altura por 5 de comprimento, gigante de pedra, né? Era o altar da época de Jesus, que Jesus entrou nesse templo, né? Que ele tirou os mercadores que vendiam os animais, né, para o sacrifício nesse altar. Então aqui nós temos a tomada de Jerusalém pelos romanos, né? Os judeus se jogando, né? Aqui nós vemos aqui a subtração das riquezas de Israel, né, que é o menorá. Aqui os judeus sendo massacrados aqui e queimada a cidade e o templo. Aqui atrás nós vemos o teto do templo, né? Uma pintura, né, representativa da época. Então lá atrás nós temos o templo e aqui o altar. E os judeus resistindo ali à invasão de Roma até onde podia, né? Então o que diz lá? O anjo falou o seguinte para Daniel: depois das 62 semanas, quer dizer, aquele período de 7 semanas e 62, que dá 69 semanas, depois desse período inteiro de tantos anos, vai acontecer o quê? Olha como a profecia precisa, né? Mais de 400 anos antes de Jesus nascer. Aí falou o seguinte: depois desse período será morto o Messias, ou ungido, que em hebraico é Meshiach, né? Que no texto original está lá, será morto o Meshiach, ou seja, o ungido, que é Jesus, o Messias. Depois desse período vai ser morto ele. Ele vai ser morto e já não estará, ou seja, ele não vai ficar mais no meio dos humanos depois que ele for morto, porque ele vai ascender aos céus. Não é o que aconteceu? Sim, ele não estará mais, né? E o povo de um príncipe que há de vir, já está falando de outro príncipe, né? O povo dele, né, vai destruir a cidade e o santuário, de acordo com aquela imagem que a gente viu, né? O seu fim será um dilúvio, ou seja, guerras, né? E muitas guerras. E até ao fim, que é depois desse período, haverá guerra. Desse período, do ano 70 para cá, nunca teve um período sem ter guerra, né? Sempre tem guerra entre nações. Existiu sempre a luta entre os domínios, né? Até o fim haverá guerra. As desolações são determinadas. Então é uma profecia. E de uma forma geral, o que o anjo está dizendo? Daniel, entenda da seguinte maneira: a partir da data que for mandado os judeus de volta para edificar Jerusalém, vai ter um período até a vinda do ungido, que é Jesus. Depois desse período ele será morto e não existirá mais. O povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade e o templo.
e depois disso vai ter muitas guerras, até o fim. Ele está falando assim, vai ter mais tempo depois, que são esses 2000 anos. Aliás, se nós retirarmos aí, dá 1900 e poucos anos, né, que foi mais ou menos no ano 70, né? Nós tiramos 70 anos de 2019, dá quase 50, né? Quase 50 anos de diferença com relação aos 2000 anos. Então vai ser mais ou menos 1950 anos, 51 anos, né? Atrás. Então essa é uma imagem que representa bem o que aconteceu naquela época. Nós temos uma outra imagem, que são todas ilustrativas, tá? Não é uma foto, não é uma foto real, é uma imagem de um autor inspirado em relatos, né? Ou que testemunhou de alguma forma, e ele faz essa figura. Aí nós temos essa nova configuração. Aqui para frente ele começa a falar alguns detalhes de futuro nosso e não de Daniel apenas, né? Dele e nosso. Quem que é ele? Ele é o príncipe que há de vir, que ele falou. Esse príncipe que há de vir é alguém que vai reinar em um reino. Daí o nome príncipe, ou seja, um regente de um reino que vai vir, que o povo dele destruiu o santuário, né? Ele vai vir, a gente entende aí como alguém que vai reinar sob o domínio de Lúcifer, né? Do nosso inimigo, e que nós consideramos como o anticristo encarnado, né? O espírito do anticristo encarnado em uma pessoa que vai reinar. Essa pessoa, ela fará firme aliança com muitos, ou seja, vai ser um rei, ou um príncipe, ou um regente, ou um presidente, que vai fazer alianças com muitas pessoas, que são nesse período. Por uma semana, se nós considerarmos a semana como os dias, igual está escrito lá em Levítico, nós entendemos que são 7 anos, né? Então, em 7 anos ele fará uma aliança, ou seja, um período de 7 anos de aliança. Quando se fala aliança, geralmente entre nações é paz. Se tinha guerras e desolações determinadas por muito tempo, nesse período ele fará uma aliança de paz. Então dá uma ideia de alguém, um governante, que fará um tratado de paz por 7 anos. Certo? Na metade da semana, ou há 3 anos e meio dessa semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ou seja, deixar de ter sacrifícios e ofertas de manjares. Aí temos várias interpretações. Alguns estudiosos dizem que o templo estará edificado novamente, seria o 3º templo, né? E aí realmente estaria havendo novamente os sacrifícios. Outros já falam que isso é um entendimento espiritual, e eu entendo das duas formas também, né, que não impede de ser material e espiritual ao mesmo tempo, porque nós estamos entendendo que as profecias são em camadas, né, e elas podem se cumprir de uma forma, de outra ou de todas. Então, sacrifício também pode significar os cristãos, aqueles que se sacrificam, porque lá em Romanos 12 fala que nós temos que oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo e santo. Então, vai cessar o sacrifício, ou seja, não seremos perseguidos como os cristãos, né? Como cristãos, aquele que se declara cristão será perseguido e morto, assim como em Apocalipse fala, né? Os santos, quem se declarar de Cristo, né? Porque seria o anticristo, o contrário à declaração de Cristo. É simples, né? Entender. Aqueles que se declaram a favor de Cristo, aquele que se declara contra isso é chamado anticristo, ou seja, o contrário a ações, ou que se coloca no lugar contrário, né? Então, seria uma destruição, uma perseguição, né, determinada. Então ele fala o seguinte: será cessado o sacrifício, a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Jesus falou isso também em Mateus 24, asa das abominações, ou seja, uma coisa tenebrosa, uma coisa terrível, né? Virá o assolador. O assolador é o mesmo anticristo com a dominação de Lúcifer, né? Reinando por ele, até a destruição que está determinada se derrama sobre ele, que é onde nós vemos lá no Armagedon, né? A destruição do anticristo, que seria destruído em um só momento com o sopro das narinas de Cristo na volta dele, né? Na segunda vinda. Às vezes você não compreendeu direitinho porque você não fez esse link, né? Para compreender bem. Olha o que está dizendo aqui em Levítico 25:8 com relação a essas semanas que o anjo falou. 70 semanas estão declaradas e tal e tal. O que são essas semanas? Para a gente entender bem, né? Levítico 25:8 diz assim, ó: contarás 7 semanas de anos,
Para os judeus era muito simples quando se falava em semanas. Significa semanas de anos. Ou seja, cada dia representa um ano. Uma semana dá 7 anos. Então 70 semanas são 70 vezes 7, que dá 490 anos. Certo? Então são 490 anos exatos. Então o que ele diz? Contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Da maneira que os dias de 7 semanas de anos serão 49 anos. Está vendo aqui? Representação? Lá na profecia, aqui está falando de 7 semanas, né? Que dá 49 anos. Na profecia são 70, então dá 490 anos. Ou seja, 10 vezes mais. Então essas questões de profecias bíblicas, elas são muito incríveis, porque é muito preciso. É exatamente aquele valor, né? O que tem de diferença é uma questão de interpretação que você tem que buscar, né? Então, olha só, podemos entender que o termo hebraico Shabua para semana representa um período de 7, que pode ser 7 dias ou 7 anos em hebraico. Então, a gente traduzindo, olha o que nós temos. Eu fiz aqui um gráfico aqui bem fácil de entender. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo. Confere que o anjo falou. 70 semanas. Então, o que a gente vai ter? As primeiras 7 semanas dão 49 anos. Quando aconteceu? O anjo falou: quando assinasse a carta para poder autorizar os judeus a voltarem e edificarem Jerusalém, do cativeiro Medo-Persa, que iniciou com os babilônios, Nabucodonosor. Então eles receberam essa carta quando? Pela história nós sabemos. Que ano foi? No ano 444 a.C. 444 anos antes de Cristo. O que aconteceu? Houve um decreto do rei Artaxerxes, rei da Pérsia, dando liberdade a todos os povos que foram escravizados por Nabucodonosor, pela Babilônia. Ele dominou o Império Babilônico, a cabeça de ouro da estátua, da quinta-feira passada, e liberou todos os povos para voltarem para suas terras, porque assim eles iriam voltar a produzir e pagar impostos. Porque alguns estudiosos analisam que os judeus estavam lá construindo construções para a Babilônia. Todos os escravos que foram levados cativos eram para mão de obra. Se você analisar o livro de Ezequiel, você vai ver que ele estava na beira do rio Quebar, junto com os cativos, ou seja, eles estavam construindo diques, represas, né? Próximo ali do rio Eufrates, que era o lugar onde existia a cidade da Babilônia. Então, nessas construções acabaram, todos os povos poderiam voltar para as suas terras. Então, o rei Artaxerxes fez um decreto para voltar todo mundo. Voltaram todo mundo, inclusive Esdras, né, Neemias e todos os povos que voltaram ali descrito em Esdras e Neemias, para edificar o muro e edificar o templo novamente, né? Segundo templo.